Teve esse estudo com quase 100 mil pacientes e o que que acontece? Se você não souber, se o médico não souber interpretar um estudo, qualquer estudo que coloquem para ele, ele vai acreditar. Porque para você saber ler um estudo, para dizer que é um estudo válido ou não, você tem que ter um conhecimento de estatística, né? E na nossa formação a maioria de nós não tem. O que que acontece? Esse estudo que saiu da cloroquina, né, mostrando aumento da mortalidade, aumento das arritmias cardíacas, ele é um estudo, eu acho que até um estudo que é de má fé, um estudo eu diria até criminoso, né? Por quê? Se você for olhar o desenho do estudo, existe qual que é a grande preocupação que se falava da cloroquina, qual que é o risco da cloroquina. Uma das coisas é a arritmia cardíaca, né? E aí pegaram pacientes do grupo que recebeu hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina, cloroquina sozinha ou associado à azitromicina, né? E colocaram nesse estudo pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, que têm arritmia cardíaca prévia, que têm doença arterial coronariana, que já teve ou tem angina ou já teve infarto, e hipertensão. Então, raciocine comigo. O que que se esperava? Não precisava nem fazer um estudo para isso, não. Se a maior preocupação dos cardiologistas era da cloroquina, era justamente nos pacientes cardiopatas, por isso que a gente sempre dizia, tem que ter acompanhamento, no paciente que tem cardiopatia tem que passar pelo cardiologista, justamente para ver o risco-benefício, né? E me vem esse estudo e me coloca os pacientes que, logicamente, já tinham propensão a desenvolver arritmia cardíaca, né? E aí acontece o seguinte: com o aumento dos eventos de arritmia cardíaca nos pacientes que já têm infarto, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, que nem foi falado, a arritmia cardíaca prévia e a própria hipertensão, há um aumento de quê? Esses pacientes já são pacientes potencialmente graves. Se eles desenvolverem uma arritmia cardíaca, uma das coisas que vai acontecer é morte. Aí você começa a entender, né? Porque, por exemplo, uma arritmia num paciente previamente rígido, num paciente saudável de 30, 40 anos, aí 50 anos que seja, você reverte com medicação, você reverte com choque, né? Falando português, claro. Só que num paciente que já tem essas comorbidades, né? Essas outras alterações que eu já falei, ele passa a ser um paciente muito mais grave e vai aumentar o que? A mortalidade. Não aumentou, isso aí que eu digo que aí que tem a maldade, que se eu tivesse tido algum parente nesse estudo com essas características, né, já era um paciente que tinha problema do coração e foi introduzido nesse estudo aí, né, mesmo tendo assinado um termo de responsabilidade, às vezes o termo de consentimento mesmo, às vezes a pessoa nem sabe. Eu exigiria até reparação, né? Reparação, danos, acho que é danos morais, né? Os advogados sabem, porque esse estudo é um estudo criminoso. Eu não estou aqui nem falando de eficácia de cloroquina, eu estou falando de como é que as pessoas, os próprios médicos, os próprios cientistas conseguem manipular dados para fazer você
acreditar naquilo que eles estão falando, entendeu? Por exemplo, o que eu mais vejo é médico dizendo assim, médico desinformado, né? Médico que não tem conhecimento. Vi colega aí de uma outra especialidade falando, vou passar porque um estudo de 100, vou dizer para o paciente o que? Olha, um estudo de 100, quase 100 mil pacientes mostrou aumento da mortalidade, aumento de arritmia cardíaca. Você pode ter um estudo com 1 milhão de pacientes. Se ele não for um estudo bem desenhado, né, excluindo os fatores que podem interferir naquilo, você vai ter os vieses, você vai ter... a sua pesquisa não vai valer nada. Às vezes uma pesquisa bem desenhada, né, com 100, 200 pacientes tem mais validade do que uma dessa com 100 mil pacientes, entendeu? Por exemplo, se eu vou estudar a eficácia de um determinado produto ou medicação em prevenir câncer de pulmão, eu não posso deixar paciente fumante, 1, 2 carteiras de cigarro por dia, fumante por mais de 10 anos. Né? Ou sei lá quanto. Eu tenho que tirar, porque senão vai me atrapalhar no meu estudo, entendeu? O que acontece é o seguinte, eu sempre tenho falado isso, é que algumas pessoas, alguns médicos e alguns pesquisadores, infelizmente, para alguns deles, a vida do ser humano, a sua vida não vale absolutamente nada. Então, assim, por ideologia política, eles acabam distorcendo um estudo que seria até para ajudar, né? Um estudo dessa proporção bem desenhado. Como é que seria bem desenhado? Já que eu quero ver mortalidade, já que eu quero ver arritmia como evento final, eu teria obrigatoriamente que tirar os fatores que são fatores de risco para desenvolver arritmia. Então, esse estudo aí é um estudo bem desenhado, né? Número alto de pacientes. Se ele tivesse excluído os pacientes coronariopatas, por exemplo, os como eu falei, que já tiveram, que tem arritmia cardíaca prévia, que eles colocaram no estudo, que tem insuficiência cardíaca congestiva, né? Que tem insuficiência coronariana, infarto AVC e até a hipertensão eu colocaria um pouquinho menos, mas também está relacionado a arritmia cardíaca. Seria um estudo bom, seria um estudo para a gente estar realmente, olha, não, a mortalidade aumentou, diminuiu, né? Que o que eu digo é o seguinte, hoje, à luz do conhecimento atual, nenhum médico, e eu desafio qualquer médico a assinar um termo dizendo que ele tem 100% de certeza que qualquer uma dessas medicações que estão sendo utilizadas, né, precocemente ou na fase mais tardia, não tem nenhum efeito sobre a evolução para a progressão da doença. Nós não estamos falando de cura. Ninguém tem a cura, né? A gente trabalha na possibilidade da inibição da replicação viral, nas consequências, né, nas complicações da doença do Covid, né? Por exemplo, tem um estudo que foi